Reforma íntima descomplicada, né? Obrigada pela sua presença. É com você agora. Muito boa noite a todos. É uma alegria estar aqui nessa casa que realmente é uma fonte viva de luz, de esperança para todos nós. E falando sobre esse tema, reforma íntima descomplicada, porque nós sabemos o quanto é difícil praticar essa reforma íntima, né? O quanto é complicado. Mas quando nós observamos as lições trazidas do outro lado, fica um pouco, ou parece um pouco mais simples. No livro Taça de Luz, Chico Xavier psicografou em 1952, e é uma mensagem muito bonita de um ex-prefeito de Ribeirão Preto, chamado Camilo de Matos, que dá nome à rua, no Jardim Paulista, e ele fala o seguinte, foi uma carta psicografada, endereçada para o Papa, não para o vereador, mas para os familiares dele, que deram origem à unificação kardecista, e ele fala: meu caro Papa, Jesus nos ampare e abençoe. Dirigindo-me ao seu coração amigo, reúna em meu abraço fraterno os irmãos que o acompanham em nossas preces. Velhos companheiros da sementeira espírita cristã em Ribeirão Preto, continuemos, meu amigo, a oferecer quanto pudermos na extensão da causa do amor e da luz que nos irmana. A doutrina que nos congrega, em sua bandeira de paz, não resume tão somente um feixe de princípios filosóficos e religiosos, induzindo-nos à simples predicação. É programa avançado de serviço aos nossos semelhantes, convocando-nos aos mais altos testemunhos de boa vontade na aplicação do Evangelho Redentor. Enquanto nos demoramos na carne, deploráveis enganos e estranhas fantasias nos povoam a alma, inclinando-nos à perda de tempo, com pesado agravo de compromissos. Supomos, não raro, que a mera doutrinação nos baste ao soerguimento, ao levantamento. Excursionamos deslumbrados através das experiências admiráveis dos pioneiros e dos apóstolos do nosso ideal e enfileirando conhecimentos valiosos, mas inoperantes, quase sempre esquecem-nos da prática viva que compete a nós mesmos. E por isso, em muitas ocasiões, é necessário que a morte nos restitua a visão justa, reintegrando-nos no senso das proporções que os regalos da existência corporal frequentemente obscurecem no campo mais íntimo do nosso próprio espírito. A gente para um pouco essa carta, porque o que ele fala aqui, que quando a espiritualidade vê que não tem jeito, nós geralmente voltamos para a pátria espiritual. Emmanuel tem uma frase do livro Perante Jesus, que ele fala: toda vez que a justiça divina nos procura, no endereço exato de nossas faltas, para execução das sentenças que nós lavramos contra nós próprios, segundo a lei de causa e efeito, se nos encontra em serviço do próximo, manda a divina misericórdia que o pagamento seja suspenso por tempo indeterminado. Então todos nós somos devedores, muito devedores, absurdamente devedores. A gente não tem consciência, mas somos muito devedores. E cá estamos pagando nossa dívida de forma parcelada. Mas quando a espiritualidade vê que nós estamos realmente quitando tal dívida com amor, trilhando no caminho certo, é evidente que não faz sentido parar a nossa marcha com alguma doença e etc. Nós acabamos eliminando parte daquela dívida através do bem, ou diminuindo parte daquela dívida através do amor. Que vocês, companheiros abençoados da luz e da caridade, não necessitem de semelhante despertamento, ou seja, do arrebatamento da carne. Espiritismo é, antes de tudo, templo de renovação interior e instituto de trabalho constante, em cujas linhas é imprescindível assumir, cada qual de nós, as responsabilidades que nos cabem a benefício de nossa própria redenção. Que seria da ideia divina do reino de Deus sem braços dispostos a materializá-la? Poderíamos admitir a vinda do Cristo ao planeta simplesmente para a demonstração das virtudes sublimes
que lhe exortam o Espírito glorioso? Será justo crer que a nossa doutrina de fraternidade surgisse no mundo apenas para descerrar a cortina que até agora esconde a vida universal à contemplação do homem, compelindo-nos ao êxtase improdutivo? Aqui, meu amigo, encontramos a nós mesmos, com estas perguntas fustigando-nos, castigando-nos, a mente atormentada. Compreendemos, então, que a permanência na carne, se não nos erguemos para a ação edificante com Jesus, não passa de inútil pesadelo que nada fizemos por reduzir ou romper. Quando puderem vocês, os felizes irmãos que ainda continuam em lide carnal, esforcem-se por merecer a ascensão às esferas mais altas. No filme Nosso Lar, a gente vê o André Luiz volta para o plano espiritual e a mãe dele está num plano muito, mas muito superior, né? Ou seja, ele não tem contato direto com a mãe a hora que ele quer. Fala, mamãe, não consegue vê-la a hora que ele quer. É preciso que ele suba mais alto para ter esse contato. E é isso que ele quis dizer aqui. Quando puderem vocês, os felizes irmãos que ainda continuam na lide carnal, esforcem-se por merecer a ascensão às esferas mais altas. Do nosso lado estaremos a postos. Continuamos ombro a ombro, junto daqueles que se constituem nossos associados de luta salvadora. A morte não nos exonera do dever a cumprir. A transferência de plano não nos investe de milagrosos poderes à face da imortalidade. O destino é edifício que nós mesmos construímos para a nossa felicidade ou para o nosso infortúnio. O amor rege a vida, mas a justiça controla-lhe todas as manifestações. Urge, pois, aproveitarmos o tempo, como quem sabe que o minuto, essa frase é ótima, como quem sabe que o minuto é semente do século. Do que fizemos hoje, falará o amanhã, tanto quanto agora nos reflete o ontem. Sabemos que vocês combatem e sofrem no círculo das vicissitudes da terra, entretanto, meu irmão, é indispensável movimentar o arado de nossas obrigações, sem nos voltarmos para a retaguarda. Compadeçamo-nos dos que apedrejam, dos que perseguem as tarefas da boa vontade e dos que lançam o granizo do sarcasmo sobre as nossas plantações espirituais, quando trazemos no peito o coração sequioso de estímulo. Peçamos a Deus, peçamos a bênção do Senhor para todos os que procuram entravar-nos o passo, não só porque necessitam do socorro divino, mas igualmente porque carecemos de harmonia para atender aos imperativos de nosso esforço cristão. Refere-se você ao ginásio espírita, filho de tão elevadas aspirações, e sentimos-nos, quer dizer, ele sabia exatamente o que o Papa estava pensando, né? Refere-se você ao ginásio espírita, filho de tão elevadas aspirações, e sentimos-nos no dever de solicitar-lhe coragem na marcha de sempre. Reunamos nossas energias em torno dessa obra de profundo alcance para as nossas realizações. A educação é serviço básico de nossa fé. Sem aprimoramento e sem preparação, sem os sofrimentos e sem os sacrifícios do apostolado em favor do ensino, não devemos esperar o futuro sublimado com Cristo para a terra regenerada. Não obstante as dificuldades e os percalços da senda, prossigamos valorosos na confiança. Auxiliar a infância e a mocidade, garantindo-lhes o porvir aclarado e feliz, à luz do Evangelho, é construção a que não podemos fugir sem graves prejuízos para a nossa arregimentação doutrinária. E vocês, em Ribeirão Preto, vencendo óbices consideráveis, vão concretizando valiosos projetos de reerguimento do espírito popular. Não importa, meu amigo, que a incompreensão nos assedie com o menosprezo impensado. A ironia, por vezes, é a maneira mais cômoda de preservarmos a indiferença. Estamos convictos, porém, de que a bondade e o entendimento de nossa parte conseguirão aliciar as melhores expressões de concurso, até agora distantes. A perseverança no bem desintegra todas as sombras. Essa frase também é boa. Bastará que saibamos associar intrepidamente a coragem e o trabalho com paciência e com tempo. Não esmoreçamos, portanto. Recordemos que Jesus nos aguarda milênios e que, por isso mesmo,
não temos o direito de desanimar ou desesperar. Rogo a você e ao nosso caro Bastos conduzirem o nosso pensamento amigo e confiante aos nossos companheiros de ideal e de luta, no abençoado trato de terra que o Senhor nos deu a lavrar, e reunindo todos vocês em nosso abraço de reconhecimento, amizade, alegria e esperança, somos o irmão e servidor de sempre, Camilo de Matos. O Camilo de Matos foi nosso prefeito, salvo engano, nos anos 40, e hoje é famoso, tem nome de rua. E há uma outra obra, que eu já não recordo o nome, do Chico, onde o espírito do René Olivestrang, o Renezinho, que faleceu no acidente automobilístico na rodovia Anhanguera em 1979, salvo engano também esse ano, ele, através de cartas psicografadas, consegue resolver uma situação familiar muito importante. E ele cita na obra Camilo de Matos, dizendo que continua operante do outro lado. Esse é um livro um pouco mais recente do Chico, pois aquele jovem faleceu no final dos anos 70 ou começo dos anos 80. E hoje ele tem ele leva, né, o nome de uma avenida no Jardim Paiva. Então nós estamos falando de pessoas que continuam trabalhando do outro lado, né, e de espíritos que vieram para cá com uma missão, viveram como nós vivemos, acertaram, erraram, tentaram acertar de novo, erraram de novo, e por aí vai. Né? Viveram como humanos mesmo, acertando, errando e aprendendo, que é para isso que nós estamos aqui. Joana de Ângeles diz que cada um é herdeiro de si mesmo. E o Haroldo Dutra Dias fala que as nossas encarnações são solidárias. Portanto, aquilo que nós praticamos no passado vem à conta hoje, e aquilo que estamos fazendo da vida hoje, amanhã ou depois será cobrado. Temos que ter um olhar um pouco mais profundo, um pouco mais simpático em relação ao tema, porque a nossa vida realmente ela é marcada por momentos, né? O próprio Divaldo Franco, ele fala que, a Joana de Ângeles diz para ele, e isso está até no filme do Divaldo, que um dia, ao olhares para trás, verás que tudo que te aconteceu, as coisas boas, as coisas ruins, os desafios, foram estrategicamente colocadas em seu caminho, a fim de proporcionar a ascensão espiritual. Nós estamos numa boa, numa praia, tomando uma água de coco, a gente não vai evoluir espiritualmente. Nós evoluímos realmente nos momentos de dificuldade, né? Às vezes passando por uma doença, uma situação econômica difícil, etc., uma família difícil, o trabalho difícil, chefe, etc. São várias situações, né? Cada um tem a sua. Então nós estamos evoluindo o tempo todo. E aí a palestra ela visa realmente falar sobre, principalmente, né, sobre essa questão que todos nós temos, que são os vícios, são os hábitos. Eu tenho o vício, o hábito, vamos falar hábito, o hábito de ficar irritado no trânsito, o hábito disso, o hábito de fumar, o hábito de beber, o hábito de não sei do que, são hábitos que precisam ser substituídos por outros hábitos, né? Caso contrário, estamos retardando o nosso progresso, estamos fazendo mau uso da nossa veste física, afinal de contas, cada um desses maus hábitos diminuem a nossa expectativa de vida e, vamos dizer que, colocam uma nuvem bem densa, bem escura sobre nós, dificultando os nossos passos. Então, nós temos que aproveitar as nossas possibilidades. Nunca é tarde, né? O Chico já dizia que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, todo mundo pode começar agora a fazer um novo fim. Temos essa possibilidade, erramos muito ainda. Se nós formos fazer temos o sono útil, temos a oração do copo d'água, o exame de consciência. Se formos fazer o exame de consciência, anotando no papel quais foram os nossos acertos e quais os nossos erros daquele dia, observaremos que realmente ainda erramos consideravelmente. É preciso, portanto, que a gente breque essa quantidade de erros que ainda ofende a Jesus, né? Porque não basta que nós confiemos em Jesus, é preciso que Jesus confie em nós. Essa frase, salvo engano, de Humberto de Campos, em um dos livros com Chico. Então é preciso mesmo que Jesus confie em nós. É preciso que Jesus confie para que os nossos trabalhos aumentem. Basta que a gente observe o seguinte:
Qual é um vício positivo? Vício positivo é ajudar as pessoas. Quando nós ajudamos as pessoas, nós nos sentimos muito felizes, muito bem. Se a gente sai para a rua agora aí com uma blusa de frio, com um cobertor, com uma roupa, qualquer coisa, com um prato de comida, uma marmita, e entrega para uma pessoa em situação de rua, a devolução é muito grande. Nós ganhamos muito. Nós sentimos um prazer, né? O sorriso da pessoa, que realmente isso gera um prazer. Eu não sei explicar o que isso acontece, mas é uma questão de energia. A pessoa olha para a gente com uma gratidão tão grande que a gente fica feliz. A gente fica feliz. E aí, quando nós ficamos felizes, nós começamos a nos viciar por isso. E é um vício bom. E aí nós começamos, poxa, eu vou trocar o cigarro, parar de fumar, parar de beber, parar disso, parar daquilo. Não precisa ser xiita e fazer tudo de uma hora para outra, mas aí diminuindo até parar, né? E substituir esses hábitos. Né? Começar a ligar para aquela pessoa que você não conversa há muito tempo. Nós não sabemos quanto tempo temos, e a vida nos mostra isso o tempo todo. Sempre há uma desencarnação na família, algum amigo, e isso com uma certa frequência. Você fala, poxa, realmente nós não sabemos o dia de amanhã. Acontece que passa uma semana, nós nos esquecemos que esse tipo de coisa acontece, que as pessoas morrem, nós nos esquecemos que as pessoas morrem. Nós achamos que somos imortais na carne, né, que nós estamos aqui para sempre, que temos todo o tempo do mundo para resolver a nossa situação, e na verdade não temos. Quando Jesus fala, reconcilia-te com o seu adversário enquanto é tempo, então nós temos realmente que observar, porque é muito melhor termos paz do que termos razão. Às vezes, poxa, mas o Chico tem uma história muito boa. Ele tinha um cachorro, adorava aquele cachorro, e uma vizinha observava o quanto aquele cachorro que tinha um problema físico dava muito trabalho para o Chico. O Chico chegava meia-noite da sessão espírita, 1h da manhã, e tinha que limpar a cozinha com xixi, né, com as necessidades do cachorro, e aquela vizinha observava aquilo, e um dia ela abriu o portão e o cachorro foi embora. E quando o Chico se deu conta, ele ficou muito triste. Não magoado, com raiva, ficou triste, sentia a falta do cachorro. Até que um dia essa vizinha, vendo que ele estava realmente numa situação difícil, falou, Chico, fui eu que fiz. Mas por quê? Ela explicou a situação, né? Porque ela tinha dó dele, de ver o quanto ele se desdobrava por conta daquele cachorrinho. E, inclusive, estive em Uberaba recentemente e vi a casinha do cachorro lá no centro do Chico e tudo intacto, né? É bem interessante. E ele realmente observava aquela situação, né? E o Emmanuel falou, Chico, está difícil me comunicar com você, porque você só está pensando nisso. O que eu faço, Emmanuel? Eu dei um presente a ela. Mas o ofendido sou eu. Eu vou dar um presente para ela. Eu sou o ofendido. E ele descobre que ela precisava de uma máquina de costura para ter uma renda extra. Foi numa dessas lojas aí, parcelou em várias prestações, né? Isso, salvo engano, está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Adelino Silveira. E ele vai até essa loja, compra a máquina. Alguns dias depois, a loja já entregou a máquina. Essa vizinha, Chico, no que o Chico olha para trás, o Emmanuel fala, observa. E ele começa a observar uma luz muito intensa que sai do corpo dessa senhora e vai de encontro a ele. E no momento que aquela luz encosta no corpo dele, ele sente um arrepio e fala, poxa, aquela mágoa, aquela tristeza, etc., aquilo passa instantaneamente. Quer dizer, ele ganhou um presente. Quem ganhou o presente foi ele. E é mais ou menos isso que acontece, é esse fenômeno que acontece quando nós nos dedicamos aos outros. Né? Joana de Ângeles fala que aquele que se dedica ao outro não tem tempo para chorar. Aqueles que se dedicam, na verdade, a enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar. Estamos com um problema. Ficamos em casa.
pensando, mente vazia, oficina do... nós acabamos ampliando, aumentando o nosso problema. Agora, quando nós não temos tempo de pensar, por isso que o trabalho dignifica tanto a alma, né? Por isso que o trabalho nos livra de uma série de tentações, por isso que o trabalho realmente nos mostra o caminho seguro. Porque o tempo que nós estamos a sós conosco, nós somos assediados, muito assediados, né? Aí vem as ideias, poxa, queria fazer isso, queria fazer aquilo. Agora, quando nós estamos realmente com a mente ocupada, né, aí vem os filhos, vem a família, as obrigações aumentam, e isso é muito sadio para o espírito, porque ele realmente se coloca num roteiro seguro, né? Todos nós somos falhos, todos nós corremos riscos quando estamos conosco. Um espírito obsessor, no livro Ação e Reação, ele diz que cada um é tentado exteriormente por aquilo que carrega no interior. Então, vamos imaginar que eu gosto de tomar uma cervejinha. Se eu passar em frente a uma choperia, é uma tentação incrível, né? O espírito sussurra, eu já vou querer parar lá. Se eu gosto de fumar, e eles sabem que a gente gosta de fumar, passamos em frente a uma padaria, um bar, etc., ó, ali tem cigarro, você não vai comprar? E aí vem aquela vontade súbita. O Divaldo fala que sempre que vem uma vontade súbita é porque não é nossa, é do outro, né? Sempre que a vontade é súbita, poxa, eu estou pensando no Palmeiras e Corinthians, de repente dá vontade de tomar cerveja. É uma vontade súbita. Então a ideia não é nossa. É um sussurro de outro espírito. Por isso que nós temos que nos manter em equilíbrio, como? Trabalhando, ouvindo músicas edificantes, né? E os espíritos falam a respeito disso, música clássica, música calma, né? Cada um gosta de um gênero musical, mas músicas que acalmam, não aquelas músicas que deixam o espírito irritado, né? Aquelas músicas que parecem o som do liquidificador, não, né? Músicas que realmente acalmam o espírito. A oração do copo d'água, toda noite, segurar esse copo com uma mão esquerda, impor a mão direita e pedir para que durante a noite os espíritos depositem ali o remédio que a gente precisa para o bem do nosso corpo físico, do nosso corpo perispiritual, do nosso espírito. No dia seguinte nós acordamos, agradecemos, tomamos aquela água e começamos bem o nosso dia. E aí nós começamos também a ter mais equilíbrio. Os passes são fantásticos, mas não adianta a gente tomar o passe, ficar em equilíbrio, sair ali e começar a falar mal do outro. Perdemos aquele recurso, né? Então, são coisas que dá para fazer, e não é difícil, né? A oração do copo d'água, o sono útil, que é aquele momento que a famosa prece antes de dormir, os nossos pais falavam, filho, já rezou? Minha mãe falava muito isso, já rezou? E aí a gente reza e pede para que durante a noite os espíritos nos conduzam a lugares bons. Aí você sonha com aquele familiar que já desencarnou, acorda super feliz, fala, poxa, eu sonhei com a vovó, sonhei com o vovô, sonhei com meu pai, com minha mãe, com o cachorro, sonhei com a namorada, sonhei com a esposa, com o marido, com o filho, com a filha, com o irmão. Acordamos felizes, muito felizes, muito felizes. Sonhei, tive um sonho, na verdade não foi um sonho, na verdade foi um grande encontro muito bom, né? O Evangelho no lar, né? Todos nós temos essa possibilidade de fazer o Evangelho no lar em casa, uma vez por semana. As leituras, salvo engano, André Luiz, eu vou chutar, acho que foi o André, ele fala que os livros são os conselheiros silenciosos. Nós aprendemos muito com os livros, muito, com espíritos que já foram embora, já partiram, né, e que realmente nos trazem lições valiosíssimas do outro plano, né, do outro plano. Há muito ainda a se aprender, nós temos muitas coisas ainda a perseguir,
Mas se nós anularmos as nossas más tendências, e cada um tem as suas más tendências, né? Eu tenho uma porção. Se a gente consegue anular as más tendências, evidentemente que teremos uma vida mais interessante e um futuro muito promissor. O Bezerra de Menezes fala, doutor Bezerra, tem uma frase dele aqui, que ele fala que fale o bem, pense o bem e faça o bem. Então todos os seus males perderão raízes. É uma frasezinha simples, né? Aquela rodinha de amigos, um falando mal do outro, a gente pode se abster. Não precisa entrar, se abstém. Sai, toma um copo d'água, depois volta, a conversa já mudou o rumo, né? Bota um fone no ouvido. Eu fazia muito isso em um dos trabalhos que eu já passei. Os colegas começavam lá, eu colocava o fone no ouvido, ligava no celular, tem dia que não estava ouvindo nada e está tudo certo. E ninguém se magoa, porque você finge que está ouvindo, mesmo que o celular esteja no silencioso, não tem problema. Você finge que está ouvindo alguma coisa, ninguém fica triste com você, tudo bem, você não quer participar da conversa. É uma conversa que não vai ser legal, né? E aí tem uma outra lição aqui, pessoal, para a gente entender o quanto estamos sendo assistidos por Deus o tempo inteiro. Às vezes a gente fala, poxa, Deus não olha por mim. Nós estamos sendo assistidos por Deus o tempo inteiro. Esse livrinho aqui, Chico Xavier, o Apóstolo da Fé, de Carlos Bacelli. O Bacelli hoje é uma das minhas leituras favoritas, porque ele traz muitas histórias. Muitas. Tem Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, tem o Médium dos Pés Descalços, agora estou lendo esse, e todos esses livros e muitos outros que ele tem são histórias curtíssimas sobre o Chico. E tem uma dessas histórias que chama Os 27 Zeros de Chico Xavier. É uma lição muito interessante que mostra o quanto todos nós somos assistidos por Deus o tempo todo. E aquela velha máxima, né? O bem que praticares em qualquer lugar será o seu advogado em toda parte. Uma companheira comentava com Chico sobre um concurso de âmbito estadual a que se submetera. Ela era professora e almejava a efetivação no cargo. Classificara-se, no entanto, não se conformava com a nota obtida na prova de redação. A pessoa que o procurou em Uberaba, formavam-se fileiras de pessoas ali procurando a ajuda do Chico. Chico disse-lhe então, console-se comigo, minha filha. E em seguida contou-lhe curiosa história. Ele, funcionário público mineiro, né? Eu tinha ido ao Rio de Janeiro para fazer um concurso objetivando promoção. O Chico falando. Ganhava muito pouco e realmente estava precisando melhorar os vencimentos, pois a minha família era muito grande. Em Belo Horizonte, já fora reprovado em 2 concursos. Este era o terceiro. O senhor Rômulo Joviano me acompanhara ao DASP. Guardem este nome. Departamento Administrativo do Serviço Público. A prova seria no Colégio Pedro II. Para que eu fosse aprovado, precisaria totalizar 40 pontos. Pois bem, fui reprovado outra vez. Consegui apenas 13, tirando 27 zeros. Os 8 companheiros aos quais eu havia ensinado passaram e eu fiquei. Eu me sentia muito triste, pois tinha certeza de que estava preparado, mas os examinadores sempre me marcaram muito. Você sabe, eu era espírita, médium. O diretor do DASP me chamou, o senhor que é Chico Xavier? Pois sua incompetência é tamanha que o seu caso está me chamando para a fé religiosa. A minha esposa tem lido seus livros e está encantada. Não pode ser o senhor quem os escreve de fato. À noite, tive um sonho, prossegue o Chico, com sua pitoresca narrativa. Tive um sonho e nele me vi diante de um palácio muito bonito. Embora não visse Emmanuel, sentia que ele estava por perto, me acompanhando. Aproximei-me mais daquela majestosa construção e percebi uma sigla, DASP, mesmo DASP. Então, muito assustado, exclamei, meu Deus, aqui também existe DASP? Foi aí que eu ouvi a voz de Emmanuel me falando, mas o DASP daqui é diferente, Chico.
O DASP aqui significa Departamento de Assistência aos Servidores do Pai. E Chico completa: daí em diante, jamais faltou dinheiro para as primeiras necessidades. Nossa irmã ficou muito edificada com a experiência de Chico, mas ainda lamentava-se, argumentando ter se esforçado muito, e dizia: as minhas coisas são conseguidas com muita dificuldade, Chico, sempre com muita luta. Mas isto é bom, minha filha, prosseguiu o médium, porque quando a gente está de mais idade, olha para trás, vê as dificuldades superadas e sente satisfação íntima enorme. Diz Emmanuel assim: você esteja certo de que na Terra os felizes não têm história. O assunto terminou por ali, mas todos permanecemos meditando na beleza das palavras de Chico nas suas provas ao longo da vida e nos seus 27 zeros. Foi mal na prova, mas ele nos mostra que há um DASP do outro lado, né? Que é um Departamento de Assistência aos Servidores do Pai. Olha só, são os nossos advogados. Se estamos praticando bem, o DASP nos ajuda, de alguma forma, né? Precisamos de recurso físico de saúde, o DASP dá um jeito. Estamos no caminho do bem? Né? Então, ele nos mostra realmente isso. E essa questão que o Emmanuel falou também, né? Os felizes não têm história, porque não tem dificuldades, não tem histórias para contar. Poxa, aquele que supera uma dificuldade tem uma história muito mais bonita do que aquele que comprou um Porsche com 18 anos. É muito mais interessante uma vida de suor do que uma vida fácil. Né? Nós aprendemos muito com as dificuldades, absurdamente. É claro que nós não queremos grandes dificuldades, ninguém quer. Mas, quando nós superamos aquele minuto sombrio, aquela noite escura, nós observamos também que ganhamos um santo remédio. Né? Muitas vezes, a doença, por exemplo, sob a ótica da carne, é algo muito ruim. Mas, sob o ponto de vista espírita, a doença é o remédio. Então, olha só como o ateu fala, mas isso aí é incoerente demais. É muito incoerente. Mas, sob o ponto de vista, não há incoerência. Né? A doença é o remédio que nós precisamos. Aí mudamos a nossa rota, voltamos. Por isso que temos que anular as nossas más tendências e aproveitar o minuto que passa. Pois o minuto que passa é realmente a ponte para o futuro. Né? Nós sabemos que temos aí uma grande possibilidade de marchar na direção correta, de fazer o bem, de amar as pessoas, de aproveitar. E muitas vezes nós já temos os recursos. Basta que a gente se vicie pelas coisas certas, que a gente aproveite, que a gente fique ligado, acorde e fale, poxa, eu vou aproveitar as oportunidades que me forem dadas. Aí vem a pessoa na rua, às vezes pede alguma coisa, e nós estamos numa outra sintonia, e fala, não, vai comprar droga. E aí vem a história do Chico, a última, para a gente encerrar, quando ele diz que o amigo procurou, disse, Chico, você ajuda tanta gente, mas não é melhor ensinar a pescar do que ficar dando peixe? E ele fala, como é que eu vou exigir que o outro pesque se muitas vezes ele não tem força nem para segurar a vara de pescar, quanto mais para pescar? Então nós temos que ajudar as pessoas, porque um dia, quando essa pessoa despertar, ela terá uma consciência tão grande sobre a importância da filantropia, sobre a importância de ajudar uns aos outros, e ela realmente se tornará uma grande trabalhadora do bem. É questão de tempo. Todos aqueles assistidos hoje, que você fala, poxa, a pessoa está lá afundada na droga, está querendo dinheiro para a droga, um dia, quando despertar, será uma excelente trabalhadora, porque ela já aprendeu o quanto é valioso ajudar aos outros. Aquilo já está construído dentro dela, falta apenas a força para segurar a varinha e pescar. É isso, pessoal. Uma boa noite a todos, um beijo no coração de todo mundo. Nós temos mais palestras gravadas também no canal Espiritismo pelo Mundo. Convido vocês lá no YouTube a se inscreverem. E sempre palestras novas, com temas diversos, os cortes também que nós fazemos. Então é isso, uma boa noite a todos.
Obrigada, Davi, pelo conteúdo da palestra, por tantos ensinamentos que você nos trouxe. Sempre enriquece a nossa alma e o nosso conhecimento. Gratidão. Então, agora, amigos, nós vamos nos preparar para a nossa oração do encerramento da nossa palestra de hoje. Então, eu convido a todos a serenarem os seus corações, elevarem o pensamento a Jesus, nosso divino mestre e amigo. Sintam-se à vontade, sintam-se confortados em suas cadeiras, quem estiver em seus lares, também que possam estar confortados, serenos. Quem sentir-se à vontade para fechar os olhos, pode fechar os seus olhos. E assim vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor, e a Jesus, nosso mestre e guia. Senhor Jesus, depositamos diante de Ti, nesse momento, todos os nossos sonhos, todas as lágrimas e esperanças contidas em nossos corações. Jesus, sabemos que o Senhor fica feliz quando nós vimos Te buscar, e isso nos deixa também felizes por saber que o Senhor fica feliz quando nós procuramos Tua presença. Estamos aqui neste momento, Senhor, para fazer a nossa oração final. E nós gostaríamos que o Senhor nos ajudasse a orar, porque ainda nós não sabemos direitinho, mas nós temos a certeza que com o Teu auxílio, com o Teu amparo, o nosso coração conseguirá falar com o Teu coração, Senhor. E a nossa alma conseguirá expressar com toda profundidade e gratidão tudo aquilo que nós devemos ao Senhor. Senhor Jesus, as Tuas palavras de vida eterna serão para sempre um legado de fraternidade e amor para toda a humanidade. Nesse momento, com atenção e carinho, cuida de cada um de nós, Senhor, fortalecendo-nos, renovando-nos as fibras mais íntimas do nosso coração. Humildemente, Senhor, queremos pedir Suas bênçãos e proteção por todos aqueles que choram sem ter quem lhes enxugue as lágrimas, por aqueles que gemem sem ter quem escute o seu clamor. Suplicamos, Senhor, por aqueles que Te buscam sem saber ao certo onde Te encontrar, por aqueles que gritam paz quando mais nada podem gritar. Abençoa, Senhor, o nosso planeta e todos os povos sofridos, que possamos vislumbrar um futuro saudável para a Terra. Que a Tua luz de esperança se acenda em todos os corações, luz que viestes acender na noite escura da nossa fé. Que possamos esquecer as tristezas e fazermos nossa prece com alegria, com agradecimento. Obrigada, Senhor, por termos o alimento em nossas mesas, quando tantos passam fome. Por termos um lar, quando tantos dormem nas ruas. Queremos pedir Tuas bênçãos, Senhor, por todos os enfermos que estão nos hospitais, ou nos seus lares, ou em abrigos, ou pelas ruas. Que as nossas vibrações de amor possam levar até eles um pouco de alívio para os seus males.
e, se for permitido, que recuperem a saúde. Queremos vibrar, Senhor, por todas as famílias que passam por tribulações ou que perderam entes queridos, por todas as crianças e jovens desamparados, que não lhes falte o amparo e a orientação espiritual. Que a tua proteção, Senhor, se estenda a todos os lares e ao nosso também, e que neles reine o respeito, a harmonia, a ajuda mútua e o amor. Quanto a nós, Senhor, pedimos perdão por nossas falhas e te pedimos que nos auxilie a desenvolver em nós as virtudes que colocaste dentro de nossas almas. Ajuda-nos a sermos mais serenos, compreensivos e fraternos uns com os outros. Que possamos afastar de nossas mentes a negatividade através de pensamentos de paz, de serenidade, alegria e amor. Que possamos deixar o amor fluir para que o nosso sorriso seja puro, que o nosso olhar seja compassivo, que nossa língua silencie a maldade e para que todas as nossas atitudes estejam impregnadas de muita ternura, principalmente para com aqueles que compartilham da nossa jornada. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade e que a tua presença seja constante em nossas vidas. Que possamos estar sempre contigo, na certeza de que estás sempre conosco. E assim, vamos passando agora para o passe virtual. Que todos nós possamos ter a disposição física para que esse passe entre no nosso corpo e melhore o nosso espírito, o nosso perispírito e o nosso corpo físico. Que todos que estão em seus lares adentrem o fonte viva em espírito, para que recebam desse banquete de energias que aqui existe. Respiremos lentamente e profundamente, relaxando e mentalizando em torno de nós luzes coloridas de bênçãos e energias divinas. O passe inicia-se pela limpeza de pensamentos infelizes, gerados pelas aflições do dia a dia. Rogamos a Deus a presença de missionários do Cristo, trazendo-nos o auxílio necessário. E em sintonia com Jesus, nosso mestre e amigo de todas as horas, e também com os mentores espirituais desta casa, que neste momento desça sobre nós os fluidos salutares e benéficos, necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico e espiritual. Visualizemos em nossa mente a equipe de médicos espirituais em volta de nós, higienizando o nosso perispírito de todas as energias negativas, retirando-as de forma definitiva. Mentalizemos esses sentimentos negativos sendo retirados como folhas secas ao vento, sendo levados para bem longe de nossas mentes, de nossos corações e de nossas vidas. E agora, recebendo os fluidos fortalecedores, curadores e regeneradores, sentimos-os entrando em nós para fortalecer-nos a vontade, o equilíbrio das nossas emoções, as energias de confiança e paz íntima que envolve a nossa alma. E assim, calmamente, vamos retornando ao ambiente onde estamos, abrindo nossos olhos,
com paz e vibrações fraternais. De coração e mente em gratidão, agradecidos a Deus, nosso Pai Celestial, por tudo que foi recebido por nós. Agradecidos a Jesus, nosso Mestre, por tudo que tens feito pelas nossas almas, pelas nossas vidas. Agradecemos ao plano espiritual superior, aos mentores espirituais da nossa casa, aos nossos anjos guardiões, por todo o trabalho aqui realizado e a acolhida de todos nós, encarnados e desencarnados. Agradecemos ao Davi, nosso amigo, palestrante de hoje, que muitos ensinamentos e reflexões nos trouxe. Agradecemos aos nossos trabalhadores, esta equipe de amigos que tão amorosamente dão o melhor de si para o equilíbrio, para nos sentirmos bem, para que essa palestra e essa energia de acolhimento chegue a todos os cantos do planeta. Agradecemos a todos que vieram antes de nós, idealizando a construção desta casa, e a todos que nos ensinaram o caminho desse trabalho edificante. E agradecemos também a todos os irmãos e amigos que vieram aqui conosco presencialmente, e os que acompanham pelas redes de internet, recebendo e doando tantas energias de luz. E assim, encerrando o nosso dia de hoje, de grandes ensinamentos e de muitas bênçãos, vamos ouvir o Quanta Luz. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, pois assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus.